Pai, Pai e Senhor das nossas vidas, estamos aqui nessa noite para te adorar, para te ouvir, para te conhecer mais, Senhor. Mas também estamos aqui, Deus, para sair melhores, aprendermos com o Senhor, ao te obedecer, a seguir os teus mandamentos. Deus, acalma o nosso coração de toda angústia, de todo pensamento que nos leva longe do Senhor. Mas nesse momento queremos nos concentrar para te ouvir, para ouvir a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema, se tivermos que dar um tema para nossa mensagem, seria uma linda história de amor. Uma linda história de amor. Se tivermos que dar um tema, eu não coloquei tema na minha mensagem, mas se tivermos que dar tema, seria isso, porque eu quero começar justamente falando de 4 fundamentos que são, eu penso que são os mais importantes para dar sentido na minha vida e na tua vida. 4 fundamentos que dão sentido à minha vida. E o primeiro deles está em João, todo mundo conhece, capítulo 3, versículo 16. Todos já conhecem, não conhecem esse versículo? Todos conhecem, é muito fácil de entender, mas ela contém uma profundidade além dos nossos entendimentos. Ela contém algo essencial, algo básico e fundamental para a minha vida, para a minha existência. Esse versículo. Eu posso tirar deles vários ensinamentos. Vamos a ler. Capítulo 3, versículo 16. Todos encontraram? Porque Deus tem várias versões, não? Vocês podem ler nas versões que vocês têm nas suas Bíblias. Mas a versão que eu tenho diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Podemos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tão maravilhosamente, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro fundamento para dar sentido à minha vida é o amor de Deus. O amor de Deus não é aquele amor que a gente conhece nos nossos relacionamentos, que ele é variável. Ela muda, é mutável, de acordo às circunstâncias, às oportunidades. Mas não é esse amor, é o amor de Deus. E eu acho que não é mais oportuno falarmos do amor de Deus e dos fundamentos que dão sentido à minha vida do que nos momentos atuais que nós vivemos. A gente vive um momento de uma desesperança, de um desespero, de uma angústia, e a gente não consegue entender o que o mundo está passando e atravessando. E a gente levanta questionamentos: mas por quê? Para quê? O que é a vida? E a gente começa a questionar Deus. E é mais oportuno pensar nesse momento: por que eu estou aqui? Eu sou fruto de quê? Para que eu estou aqui? Por que você está nesse lugar?
Para que eu estou nesse lugar? Qual o sentido da minha vida? Qual o propósito da minha vida? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou por que você está aqui? Dizem que quando você chega aos 50, tem a crise dos 50, Roger, né? Você não passou ainda por isso? E começa você a ter umas inquietações, preocupações, e aí? Os filhos já estão crescendo e a vida já vai seguindo o seu rumo. E aí você começa a perceber que você já começa a ficar só você e a tua companheira. E os filhos já não têm mais aquela coisa do apego. E começa a entrar as crises e as dúvidas. Mas há um princípio que você precisa entender. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te ama de tal maneira que, apesar de todas as coisas que você faz e que você fez, Deus te ama. Porque o princípio, porque a natureza de Deus é o amor. Ele não contém amor. Deus não tem amor. Deus é o amor. Você pode fazer as viagens mais maravilhosas. Temos adolescentes, jovens aqui, namorados, noivos. Você pode fazer a viagem mais fantástica da tua vida. Você pode ir a lugares mais maravilhosos. Você pode fazer tudo que você gostaria de fazer. Mas só uma coisa vai te preencher por completo. Só algo vai encher o teu coração, a tua alma. É o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é imutável. Porque o amor de Deus não muda. Porque o amor de Deus, ele é para sempre. Ele não está sujeito às circunstâncias. Ele te ama e ponto final. Mas não fica ali. Ele diz que Deus me ama de tal maneira que não importa quem eu sou, o que eu faço. Deus me ama. Deus me ama. Mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele não tem limites, porque ele é o amor, porque ele te criou. Porque tem pessoas que confundem o amor de Deus com ser criaturas de Deus. Deus me criou. Deus ama a todos, ama o pecador, ama aquele que crê nele. Deus ama a todos. Eu quero depois compartilhar um pouquinho mais sobre isso, para você não estar pensando algo diferente na tua cabeça. Deus ama a todos, porque Ele é o amor. Mas a diferença é que eu posso devolver o amor de Deus. É diferente de toda a criação, dos animais. Eu posso devolver o amor de Deus. E quando Deus criou em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou tudo, mas quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele diz que era muito bom. Por isso que nessa noite, meu querido, se sinta amado por Deus. Quando você reconhece, quando você vive isso, quando você experimenta isso no teu coração, que você é amado por Deus, nada muda. Você pode passar as tribulações mais perturbadoras da tua vida. Você pode passar por circunstâncias mais adversas da tua vida. Mas Deus me ama. Deus me ama. É a coisa mais linda. Por isso que quando perguntaram para Jesus quais são os mandamentos mais importantes,
O que ele resumiu? Ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, com toda a tua alma, porque o mais importante da nossa vida é entender que Deus me ama. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter o sucesso que você quiser, você pode conquistar tudo o que você quiser, mas se você não entende o amor de Deus sobre tua vida, tudo isso vai ser passageiro, porque Deus tem um plano eterno com você, porque Deus tem um propósito eterno na tua vida. Deus te ama e você pode devolver esse amor para Ele. Eu gostaria que alguém pudesse, eu tenho uns lá secos, se alguém pudesse me trazer um pouquinho de água, eu lhe agradeço. Obrigado. O amor de Deus me constrange. Isso que a Bíblia diz, que o amor de Deus faz o quê? Me constrange. A primeira coisa então que você precisa entender nesta noite é que Deus te ama e que você precisa devolver esse amor para Ele, porque você é a coroa da criação, porque Deus te fez de uma forma maravilhosa. Você precisa entender isso. Por isso que em Colossenses capítulo 3 versículo 14 diz assim: e sobre tudo isto revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o que mais se aproxima da perfeição. 1 de João capítulo 4 versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, e esse amor não tem limites. Esse amor supre a todas as minhas necessidades. Eu preciso amar a Deus, eu preciso corresponder a esse amor. Eu preciso, porque Ele me amou primeiro. Em 1 de João capítulo 4 versículo 8 diz: aquele que não me ama, não conhece a Deus. Em Romanos capítulo 8 versículo 35 diz assim: porque eu estou certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá me separar do amor de Deus. Que amor é esse? Que história linda de amor é esse? Toda a história da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela é fundamentada sobre amor. Deus deu juízes para seu povo, Deus levantou profetas para seu povo, porque Deus amava seu povo e tinha um propósito para com esse povo. Deu reis, levantou profetas, perdoava, e o povo pecava, e o povo se levantava de novo, se arrependia dos seus pecados. Por isso que Deus entristece quando nós pecamos. Quando você peca, Deus se entristece porque Ele te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Ele te ama. E você é a coroa da sua criação. Você é especial. Você é especial. Ninguém pode tirar isso de você. Podem falar qualquer coisa de você, que você é orelhudo, cabeçudo, pequeno, grande, barrigudo, não importa. Você é a coroa da criação. Você é especial para Deus. Deus te ama. Deus te ama. Primeira coisa. E aí, acaba por aí essa história de amor? Não acaba por aí. O amor preenche todas as minhas carências, as minhas frustrações, minhas inquietações. O amor de Deus preenche, porque é um amor incondicional. Incondicional. Mas a outra coisa que Deus faz e que você precisa
entender isto, que Deus te faz parte de uma família. Olha o que diz em 1 de João capítulo 3. Abram suas Bíblias em 1 de João capítulo 3. Olha, encontraram 1 de João capítulo 3? Vejam, 1 de João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Você não é mais criação de Deus. Você deixou de ser a criatura de Deus para ser filho de Deus. Você já pensou nisso? Todos, Deus ama o mundo de tal maneira, incondicionalmente. Mas só aqueles que creram e confessaram seus pecados, só aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz, se tornaram filhos de quem? De Deus. Filhos de Deus. Você é filho de Deus e faz parte de uma família. Eu sou peruano. Por que você me chama de irmão? Hã? Você não conhece minha família, mas sou teu irmão. Você é minha irmã. Você não chama seus irmãos de irmãos e irmãs? Somos irmãos. Somos irmãos, sabe por quê? Porque fazemos parte da mesma família de Deus. Filhos de Deus. Isso que nos diz? Em 1 João capítulo 2, em João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creram, aos que receberam, aos que aceitaram, aos que confessaram, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Somos parte da família de Deus. Onde você aprende a amar? Na escola. Onde você aprende a perdoar? Na escola, na universidade, no trabalho. Onde você aprende a amar a Deus, amar ao teu próximo? Na família de Deus. Como filhos de Deus, nós aprendemos a amar, aprendemos a conviver, a viver em comunhão. 56 vezes na Bíblia, 56, ele é mencionado uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Quem mais sabe? Perdoai-vos uns aos outros. Que mais? Precisamos viver como família de Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito. Não cai um fio do teu cabelo se não for a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. E para você entender os propósitos da tua vida, você precisa reconhecer isto: que você é amado por Deus, e que você ama a Deus, mas também que você faz parte de uma família. Ninguém consegue viver a sós. Precisamos de família, precisamos de pessoas. E tem gente e a gente fala: eu não consigo suportar a fulano, a mengano, eu não consigo viver perto de alguém.
E a gente fala e expressa os nossos sentimentos. Deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas insuportáveis, sabe quem é? Sou eu e você. Todos carecemos da graça de Deus. Deus nos faz viver em família para justamente aprendermos a conviver, aprendermos a perdoar, aprendermos a amar. Deixa eu te dar outra notícia. No máximo que você vai viver é 80, 100 anos. Ontem o Bruno falou, né? Que um pastor falou assim para falar para quem está do seu lado: você vai morrer. Já pensou? Que coisa, né? Não é, Bruno? Disse que alguém falou, mas não é isso que eu quero te falar. Mas eu quero te falar que Deus tem um propósito eterno com você. 80 anos de vida, 100 anos de vida, é nada comparado. Por isso que a Bíblia diz: aquilo que o que o ouvido não ouviu, o que olhos não, mente não pensou, imaginou, é aquilo que Deus tem preparado para seus filhos, para aqueles que o amam. Isso que a Bíblia diz. 80, 100 anos de vida não é comparável com a eterna glória que Deus tem para você e para mim. Mas isso tem que ser uma certeza absoluta. Por isso que é importante eu entender que eu sou salvo e que eu tenho esse amor de Deus no meu coração, e que eu sou filho de Deus, e que eu faço parte da família de Deus. E isso ninguém tira. Aquilo que Deus tem preparado para você, toda uma eternidade na sua presença. Deus ama a todos, mas nem todos fazem parte da família de Deus. Mas só aqueles que reconhecem e que foram perdoados e que confessaram seus pecados e que vivem para a glória de Deus e que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que fazem parte da família de Deus. João 13, capítulo 34, 35 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vós também uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz assim: dedíquense uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a mim mesmo. Prefiro dar honra aos outros do que a mim mesmo. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 diz: por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros. Uns aos outros. Precisamos viver como família, como filhos de Deus. A terceira coisa que dá sentido à tua vida. Você já se perguntou, quando você passa por circunstâncias mais adversas da tua vida, você perde alguém querido, você passa por uma doença e uma enfermidade incurável, você perde coisas, emprego. Você já se perguntou por quê? Por que Deus isso comigo? Por que isso acontece comigo? E alguém disse: devemos perguntar para quê? É verdade. Mas deixa eu te dar uma resposta para isso. Sabe qual é? Para te fazer como Cristo. Para te fazer como Ele. E eu vou te dizer por quê. Para que você se pareça mais com Ele. Olha o que diz ali em Efésios capítulo 11, versículo 13. Vamos abrir, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 11, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. E Ele designou alguns para apóstolos,
otros para profetas, otros para evangelistas, otros para pastores y mestres, con o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Estamos nesse processo de alcançar a maturidade e a plenitude de Cristo. Estamos caminhando para isso, para alcançar a plenitude de Cristo. Me parecer mais com Ele. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tornar-se como Cristo é um processo. Tornar-me como Cristo, viver como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo, é um processo, é tudo que nós desejamos. Tudo que acontece na tua vida tem um propósito, te fazer como Cristo, porque você precisa entender que Deus está no controle de tudo na tua vida. E aí você vai reconhecer e vai entender: é só Ele, Senhor. Eu confio em Ti, eu acredito em Ti, minha vida depende de Ti. Isso nos leva a reconhecer que dependemos dEle. Não há outra alternativa, não há outro caminho. Por isso que a Bíblia é bem clara, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Você já passou por todas as tristezas, talvez, que você imaginou passar? Você perdeu alguém querido, amado nessa pandemia? Você já passou por os sofrimentos mais angustiantes? Ele está no controle de tudo isso, meu amado. Ele está te fazendo esse processo para nos fazer como Ele, para entender como Ele, para amar como Ele, para perdoar como Ele. Qual o fruto do Espírito Santo? Qual o fruto do Espírito? Alguém sabe qual é o fruto do Espírito? Vamos lá? Me ajudem a lembrar. Qual é o fruto do Espírito? Amor? Gozo? Que mais? Longanimidade, benignidade. Que mais? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o dom é o fruto do Espírito. O que isso significa? Quando você olha para Jesus, você contempla a vida de Jesus. É a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. O fruto do Espírito Santo é a pessoa de Jesus. Jesus teve longanimidade. Jesus foi benigno. Jesus foi paciente. Jesus amou. Jesus perdoou. Jesus teve fé. Jesus teve domínio próprio, mansidão. É o processo. Deus quer te fazer como Jesus. Se você está passando por alguma tribulação da tua vida, por isso que tudo isso desconstrói todo esse engodo que está nos nossos arraiais, nas nossas igrejas de prosperidade e de conquista e de poder. Desconstrói tudo isso aí, porque Ele é o Senhor. Precisamos entender que Deus me ama, que eu sou parte da família de Deus e que eu sou filho de Deus.
mas também eu preciso entender que tudo que eu passo é para me fazer igual a Ele. Amém? Amém? Se você entender esses princípios, meu querido, não tem nada que tire a tua paz, a tua confiança. Nada. Tua vida faz sentido. Tua vida faz sentido. Tua vida tem propósito. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou passando por esse mundo apenas por viver. Há um propósito eterno. Há algo maravilhoso. Há algo precioso para mim. Não estou passando por esse mundo que não faz sentido. Quanta gente está ali afora que não tem mais sentido, faz as viagens mais prazerosas do mundo, as coisas mais maravilhosas, compra os apartamentos mais preciosos, tem o carro mais maravilhoso. Mas deixa eu te dizer, isso é felicidade? É sim. Mas eu quero dizer, gozo é muito mais do que isso, é uma coisa permanente. A felicidade, ela está sujeita às circunstâncias. Ela dura uma semana. Por isso que casamentos se acabam em uma semana, em um dia, né? Você compra um carro agora, novo, maravilhoso, e daqui a pouco você já está com dor de cabeça, né? Porque tem que pagar IPVA, tem que pagar. A alegria, ela passou. Mas o que te dá uma alegria permanente é conhecer a Deus. Entender que sou filho de Deus. E que Deus tem um plano, propósito eterno para comigo. E que eu estou caminhando nesse processo para me parecer como Ele. Porque Ele quer me levar para uma eternidade com Ele. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ele estará também. Porque meu Pai o honrará. Meus queridos, por isso que nós precisamos entender qual o propósito da minha vida. E por último, eu quero terminar aqui. A última coisa que eu preciso fazer para entender o meu propósito nesse mundo é servir ao Senhor. E eu vou te dizer por que você precisa servir ao Senhor. Eu vou te dizer por quê. Sabe por quê? Porque essas sobrancelhas que você tem são únicas. Esses olhos que você tem são únicos. Esse cabelo branco que você tem é único. Teu olhar é único. As tuas impressões digitais são únicas. A tua nariz é única. Porque Deus te criou único. Você é especial para Deus. Porque você é único nas tuas características. E tudo que você faz é único. Teu olhar é único. Alguém precisa nesse mundo de você. Porque teu olhar é único. Teu toque é único. A forma de amar é única. O jeito que você faz as coisas é único. Ninguém nesse mundo vai fazer do jeito que você faz. Ninguém. Por isso que você deve servi-lo. Por isso que você deve amá-lo. Porque você é único em tudo que você faz. Eu não posso fazer do jeito que você faz. Cada um de nós somos especiais para Deus porque somos únicos. Você já pensou nisso? Como você é especial para Deus? Como que teu trabalho é importante?
Porque não sou eu, não é o pastor, não é o Rodney, não é ninguém. Ninguém pode fazer do jeito que você faz. Você é original, você tem uma voz original, tem tuas impressões digitais originais, teus batimentos cardíacos são originais. Deus não clona, Deus não copia, Deus cria. Deus te criou. Por isso que você tem algumas coisas que você tem prazer e outras que você não gosta. Por isso que tem gente que faz coisas e que outros detestam. Por isso que você gosta de mamão todos os dias no café da manhã e outros não gostam, gostam de laranja, gostam de maçã. Por isso que você gosta de fazer algumas atividades e outros não gostam, porque você é único. Deus se criou com essas características. Deus colocou no teu coração teus sentimentos, tuas emoções. Teu toque é diferente, teu olhar é diferente, e tudo que você faz é diferente. Ninguém pode fazer as coisas que você faz. 4 coisas. 4 coisas, meus queridos. Você talvez entrou aqui cheio de angústia. Talvez você entrou aqui cheio de dúvidas, de inquietações, perguntando para Deus: quem sou eu, Senhor? Onde que eu estou? Qual é o propósito da minha vida? O que estou fazendo nesse lugar? Estou chegando aos 60 anos. Estou chegando à velhice. Eu preciso ir para a universidade, Senhor. Estou passando da minha adolescência para a minha juventude. Sou jovem. Estou na universidade. Preciso de um emprego. Tudo isso Deus sabe. Tudo isso Deus entende. E Deus está no controle da tua vida. Não se preocupa, porque uma das coisas que mostra que eu não conheço a Deus, sabe qual é? Guarda isso. Uma das coisas que mostram que eu conheço pouco de Deus, ou que eu não conheço Deus, sabe qual é? A preocupação. O que está preocupando o teu coração? O que está preocupando o teu coração nessa noite? Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o Salvador. Ele te amou. Ele te perdoou. Ele te fez parte da família de Deus, de ser filho de Deus. Ele está te tratando. Ele está te levando à perfeição, à imagem e semelhança de Cristo. O que está preocupando? O que está te preocupando nesta noite? Tem alguém aqui pela primeira vez? Tem alguém que entrou aqui que não conhece Jesus? Eu quero te dizer uma coisa: você é criatura de Deus. Deus te ama, seja quem você for. Deus te ama, mas você só pode fazer parte da família de Deus. Você só pode fazer parte desse processo maravilhoso na nossa vida cristã se você reconhecer e crer no sacrifício que Jesus fez na cruz. Não há outro caminho. Cuidado com as mentiras. Cuidado com aquilo que você ouve lá fora, que dizem que todos somos filhos de Deus. Mentira. Mentira. Somos criação de Deus. Filhos de Deus são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
Se você entrou aqui, mas você não tem essa experiência maravilhosa no teu coração, leva essa mensagem. E eu quero te dizer a você, só Ele que pode preencher toda a nossa vida e dar sentido à tua vida e à minha vida. Fique em pé. Senhor, como é bom saber, entender que o Senhor me ama. Como é bom me sentir parte da tua família, da família do Senhor. Como é bom me sentir filho do Deus Altíssimo. Como é bom saber que o Senhor trabalha em mim, tem um jeito de trabalhar em mim, porque o Senhor quer me fazer igual ao teu Filho Jesus. Como é bom, Senhor. Mas como é bom te servir, como é bom dedicar a minha vida para te servir, porque eu entendo que eu sou especial para o Senhor. O Senhor me criou de uma forma única. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essas maravilhas, por essas coisas preciosas que não se compra com dinheiro, não se compra com ouro ou prata, não se compra com uma conta recheada no banco, não se compra com viagens, com prazeres, mas se compra com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Leva-nos desse lugar, mas leva-nos cheios da tua presença. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, porque podemos entender essa mensagem, essa história de amor linda e maravilhosa que o Senhor criou para nós. Muito obrigado, porque a nossa esperança, ela não está limitada para esse mundo. Nossa esperança é a eternidade com o Senhor. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Ensina-nos a viver nessa dimensão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.